como nos relacionamos com as grandes instituições. E essa relação vai mudar. E num 25, né, 7, a consciência sobre o poder que é dado a essas instituições, e aí quando a gente soma 20 e 25, o poder que é dado a essas instituições, que leva à finalização, né, ou à expansão da consciência coletiva. Então a gente tem aí para 2025, falando dessa questão da espiritualidade e do fanatismo, a queda, grandes quedas. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Feliz ano novo, talvez aí, né? Retomando os trabalhos. E aí falando um pouco de espiritualidade de 2025. Primeira grande questão, né? Esse é um ano de reconfiguração, né, do que a gente entende que é espiritualidade. A gente vai continuar com alguns grandes extremos, né? Talvez aí tenhamos que enfrentar questões bastante significativas de fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo partidário, né? Fanatismo, enfim, em vários setores. Mas a gente precisa começar também a entender o que são essas várias linhas de fanatismo, né? Porque toda vez que a gente devota, né, toda vez que a gente direciona um excesso, dá um excesso de poder para o outro, para uma linha de pensamento, para, enfim, seja lá o que for, uma filosofia de vida, ou uma ideia, né, uma pessoa, sobretudo, um líder religioso. Toda vez que a gente determina que uma pessoa, nesse sentido, tem muito poder, e a gente determina que esta pessoa, este ser, essa ideia, tem poder sobre, né, as suas decisões, sobre as minhas decisões, sobre as decisões que vão, né, reverberar no inconsciente coletivo. O que acontece é que esta pessoa, este ser, assume um papel arquétipo, né? E a gente precisa perguntar, espiritualmente, qual é o arquétipo que esta ou estas pessoas, ou este grupo, ou enfim, né, este conceito está tomando. E quando isso se torna destrutivo, agressivo, negativo, quando se torna, por efeito do fanatismo, um processo de extrapolação, nos resta, por meio da consciência, aceitar, né, que aquela pessoa assumiu a responsabilidade da energia pela qual nós, né, demos a ela, né, a quantidade de força que ela ganhou. Então vamos a exemplos, né? O presidente de um país, o líder de uma religião, né, muitas vezes, né, os dirigentes de um time de futebol, e talvez qualquer presidente, né, de associação, qualquer líder de associação, seja lá qual for, né, normalmente são pessoas que vão representar um arquétipo, vão representar uma energia. E aí, quando a gente coloca poder na mão dessa pessoa e começa a levantar isso, começa a defender
o poder que essa pessoa acaba detendo, né, em nosso nome, em nome da sua própria pessoa, lógico que a gente acredita que estamos fazendo aquilo que pseudamente é certo. E nem sempre. Se a gente for pensar em todas as guerras, em todos os conflitos, se a gente for pensar em todas as disputas jurídicas, judiciais, enfim, dos direitos do homem, dos direitos da mulher, dos direitos LGBT, dos direitos em todos os níveis, a gente vai encontrar pessoas e pessoas que simplesmente estão acreditando que alguém as representa. E agora a gente está num momento em que é necessário rever isso. Por quê? Porque agora, a partir de 2025, muitas cabeças vão rolar. Sobretudo porque nessa despolarização, esse é um ano em que a gente vai começar a reconhecer as massas, vão começar a reconhecer que muitas vezes pessoas que estavam lá, que foram colocadas lá, que até determinados grupos ou conjuntos de pessoas, bom ou ruim, feliz ou infelizmente, né, agora não mais as representam. Só que muitas vezes e é comum, né, isso vem já desde que o mundo é mundo, quando alguém assume o poder, raramente essa pessoa quer abdicar, quer abrir mão daquele poder. Sobretudo quando essa pessoa, primeiro, acredita que realmente está defendendo um grupo, segundo, quando essa pessoa acredita que está fazendo supostamente para ele, para ela, a coisa certa. E agora a gente precisa admitir que este fazer a coisa certa necessariamente é relativo e culturalmente devido às mudanças do planeta. Mudanças que vão ficar ainda mais acentuadas agora nesse período e que já têm sido muito acentuadas nos últimos 4, 5, 6, 7 anos, né, e ainda junto com a IA, etc. O fanatismo, ele vai ter sua função espiritual, que é de separar o joio do trigo. Mas até para isso vai ser necessário que muitas pessoas, líderes, guias, enfim, todas essas pessoas que de alguma forma desempenham um nível de poder, que essas pessoas caiam. Então, espiritualmente, o maior impacto de 2025, numa derivação, né, de 20, e no meu entendimento também representa a questão das instituições, né, o 2-0, né, o 20, a relação das instituições, né, como nos relacionamos com as grandes instituições. E essa relação vai mudar, e num 25, né, 7, a consciência sobre o poder que é dado a essas instituições, e aí quando a gente soma 20 e 25, o poder que é dado a essas instituições, que leva à finalização, né, ou à expansão da consciência coletiva. Então a gente tem aí para 2025, falando dessa questão da espiritualidade e do fanatismo, a queda, grandes quedas, e talvez até mesmo a finalização de algumas empresas. Lógico que isso acontece todo ano também, né? Mas a gente vai ter finalização provavelmente de alguma grande empresa que é muito popular a nível planetário, né? Vamos ter a dissolução aí de talvez alguns formatos em termos de uso do poder e realmente a falência, né, também em termos culturais, né, de alguns entendimentos. E aí, qual é a ligação, qual é a representatividade política, cultural e consciencial deste ser, né? Então,
Por exemplo, isso vai ser uma das coisas que vai mudar. Talvez não seja tão rápido, tão dinâmico, mas, inclusive, essas grandes marcas vão mudar a sua forma de atuação agora, 2025 e 2026 também, né? Por conta da representatividade dessas pessoas. Cada vez mais apenas a imagem, ela vai começar também agora a ser questionada, né? O que a gente vê também agora vai ter que se conectar com o que a gente sente. E essa é também uma grande pegadinha, né, ou pelo menos um grande start de 2025, que é uma das mudanças também na transição do século, né, do milênio, né, de 1000 para 2000, né, mas a gente fala isso agora no próximo vídeo, a gente fala um pouco melhor disso. Enfim, só para citar aqui, né, só um videozinho de aquecimento aqui, vamos que vamos. Torço aí, né, que as coisas ainda estejam calmas nessa virada de ano, né, nesses primeiros dias, né, nos primeiros dias de 2025 ainda, mas vai esquentar bastante. É isso, gente. Vamos para o próximo vídeo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite.